Quais são os filmes mais caros do cinema? Você pode pensar que são aqueles que têm efeitos especiais incríveis, cenários deslumbrantes, atores renomados e histórias emocionantes. Mas você sabia que alguns desses filmes custaram tanto dinheiro que quase levaram os estúdios à falência? Hoje vamos revelar quais são os filmes que mais gastaram dinheiro para chegar às telas. E também vamos descobrir quais foram os motivos que levaram esses filmes a terem orçamentos tão altos e quais foram os resultados que eles obtiveram nas bilheterias e na crítica. Uma das maiores produções da DC foi lançada em 2016 e, mesmo assim, provocou uma onda de debates por causa dos roteiros e das escolhas dos atores. Mas aqui vai um segredo: nem tudo é o que parece. Muitos dizem que o fracasso Batman vs Superman, A Origem da Justiça, não foi culpa dos atores nem da equipe de produção, mas sim do diretor. E olha que tem mais. Alguns apontam que o estúdio estava com tanta pressa em construir um universo cinematográfico para concorrer com Marvel que acabou pulando algumas etapas importantes, mesmo com um orçamento gigantesco de 263 milhões de dólares. Valor gasto principalmente com efeitos especiais que envolveram a criação do vilão e das cenas de lutas, as quais não saíram como esperado. O filme da saga Star Wars, intitulado Solo: Uma História de Star Wars, narra a história de um jovem Han Solo, mas desta vez não interpretado por Harrison Ford. A produção desse filme enfrentou diversos desafios ao longo do processo. Os diretores originais precisaram se afastar do projeto antes de concluírem as filmagens. Então, Ron Howard assumiu a direção, o que levou a grandes cenas do filme sendo regravadas. Isso aumentou muito o dinheiro gasto, tornando mais caro do que o planejado inicialmente, cerca de 275 milhões de dólares. Infelizmente, quando o filme foi lançado nos cinemas, não conseguiu ter o mesmo sucesso que os outros filmes de Star Wars. Devido ao fracasso do filme, a empresa Lucasfilm se afastou dos filmes de antologia e mudou seu foco para séries da Disney+. Semelhante ao filme anterior, Liga da Justiça, é o caso de um estúdio gastando tanto dinheiro em um filme devido a pesadas filmagens, se tornando um dos filmes mais caros da história, gastando 300 milhões de dólares para formar a equipe da DC. Apesar disso, foi considerado um fracasso de bilheteria e acabou perdendo dinheiro para Warner Bros. As refilmagens foram uma tentativa do estúdio de mudar de rumo após a recepção negativa do filme anterior Batman vs Superman. A drástica correção de custo irritou muitos fãs, que sabiam que a Liga da Justiça não representava a visão original do diretor Zack Snyder. Isso levou a anos de demanda pelo lendário Snyder Cut, que foi lançado em 2021 na HBO Max e se tornou um sucesso de streaming. Muita gente se pergunta quanto dinheiro a Warner Bros. Poderia ter economizado se eles tivessem continuado com a versão da Liga da Justiça que Snyder estava fazendo, não acha? Elaborar uma história de uma década leva muito tempo e custa muito dinheiro, mas a Marvel conseguiu um feito incrível e esse sucesso astronômico teve início no filme Vingadores: Guerra Infinita. Ao contrário dos filmes anteriores, Guerra Infinita apresentou mais personagens da Marvel do que nunca, adicionando os Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e Thanos. A adição de mais atores significa mais dinheiro gastos em talentos acima da linha, inflando o orçamento para mais de 300 milhões de dólares, chegando em mais precisamente 316 milhões de dólares. Lugares reais foram usados na cidade de Nova York, no centro de Atlanta e na Escócia. Mais de 316 milhões é um pequeno preço a pagar para se tornar o primeiro filme de super-herói a arrecadar mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo. Já se passaram mais de 20 anos e Vin Diesel ainda luta para proteger sua família como Dominic Toretto na saga Velozes e Furiosos. O 10º filme da franquia, chamado Velozes e Furiosos 10, tem um custo estimado de produção de incríveis 340 milhões de dólares. A maior parte desse orçamento é destinada a 3 áreas principais: lugares ao redor do mundo, cenas de ações reais e os salários dos talentos envolvidos. Para tornar Velozes e Furiosos 10 uma aventura emocionante, eles filmaram em cidades de Roma, Londres, Turim, Lisboa e Los Angeles. Uma das coisas que tornaram esses filmes especiais é que as cenas de ação são realmente feitas na vida real, sem efeitos especiais. Isso significa que os carros, tanques e helicópteros que vemos na tela são reais, o que torna tudo mais emocionante. Porém, a produção do filme teve alguns problemas, principalmente com a direção.
O diretor original, Justin Lin, saiu durante uma semana de produção em abril de 2022, após rumores de desentendimentos com Vin Diesel sobre o roteiro e a direção. A Universal Studios teve que pagar uma grande quantia, $1 milhão por dia, para interromper a produção temporariamente, até que Lawrence assumisse o cargo de diretor em maio. A expectativa para Vingadores Ultimato, o filme que concluiria o enredo da saga do infinito, era enorme. É natural que os números provem isso. Com um orçamento de $356 milhões, o filme arrecadou quase 3 bilhões em todo o mundo. Para você ter uma ideia, Vingadores Ultimato fez tanto sucesso que arrecadou $357 milhões apenas no fim de semana de estreia, superando todo o orçamento de produção de $1 milhão em apenas 3 dias. A Marvel Studios continua avançando a todo vapor com seus projetos da MCU, mas só o tempo dirá se eles podem executar outro evento cinematográfico como Endgame. E você, o que acha? Considerando sua importância dentro do MCU e o número de atores envolvidos nas produções, é surpreendente saber que A Guerra Infinita e Ultimato não são os filmes mais caros dos Vingadores. Esse título pertence ao segundo filme da saga, Vingadores Era de Ultron, considerado o pior dos 4 filmes dos Vingadores, e isso é bem controverso, por sinal. No filme, Ultron é um personagem de captura de movimento, dando vida ao papel por meio desta tecnologia avançada. Além disso, seu exército é composto por um enxame de robôs CGI, criados digitalmente para dar a vida a um grupo numeroso e coordenado de inimigos. Toda a batalha final depende de efeitos visuais, pois ocorre na cidade flutuante de Sokovia. Ao contrário da maioria dos filmes da Marvel hoje, que são quase inteiramente filmados em um estúdio, Era de Ultron foi filmado em vários locais ao redor do mundo, além do palco incluindo Coreia do Sul, Itália, Inglaterra e Nova York. O filme apresentou um orçamento de $365 milhões, 9 milhões a mais do que o Vingadores Ultimato. Durante anos, acreditava-se que o filme mais caro de todos os tempos era Piratas do Caribe. Navegando em Águas Misteriosas, o único filme dos piratas com um orçamento de quase $400 milhões. Uma das razões para o alto custo foi o elenco famoso. A produção do filme também escolheu técnicas caras, como filmar em 3D, que é mais custoso do que a filmagem normal. Eles também gravaram em 4 lugares diferentes, Porto Rico, Califórnia, Havaí e Reino Unido, e filmaram no mar, o que aumentou os gastos. O outro motivo para o alto custo foi a criação de mais de 1.000 efeitos visuais especiais, que são bastante caros de produzir. Apesar de todos esses custos, o filme foi um enorme sucesso e os fãs adoraram. Ele arrecadou mais de $1 bilhão nas bilheterias de todo o mundo. No segundo lugar da lista nos filmes mais caros da história, conhecemos um filme de grande sucesso que arrecadou mais de $1 bilhão em todo o mundo, com um orçamento de $416 milhões, parte do orçamento de produção de Star Wars. A ascensão de Skywalker pode ser contabilizado pela necessidade de contratar uma nova equipe criativa depois que Colin Trevorrow deixou o projeto e os conjuntos enormes que a produção apresentou para encerrar a trilogia da sequência. Embora o filme seja a entrada de menor bilheteria da trilogia de sequências, ainda conseguiu arrecadar $1 bilhão em todo o mundo e foi um dos últimos grandes sucessos antes da pandemia. O filme mais caro de todos os tempos vem da Lucasfilm em Star Wars, O Despertar da Força de 2015. Além disso, a Disney comprou Lucasfilm em 2012. E quando a Disney decidiu fazer o primeiro filme de Star Wars, após a compra, eles queriam que fosse um grande sucesso. Então não economizaram dinheiro na produção. $447 milhões. Ah, e uma coisa interessante é que eles tentaram usar mais efeitos especiais feitos de forma real, em vez de apenas computação gráfica, e isso fez uma enorme diferença e ajudou o filme a ser um sucesso enorme. O Despertar da Força arrecadou mais de $2 bilhões em todo o mundo, sendo um dos filmes que mais faturaram na história. Qual desses filmes você acha que foi um desperdício de orçamento? E qual deles valeu o investimento? Bom, muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?